Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E assim como o episódio anterior, hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais dinâmico com vocês, um pouco diferente do habitual. Vamos falar a respeito de advocacia, novamente, mas também vamos adentrar um pouco do mundo da inteligência artificial. Estamos aqui hoje com uma grande referência no assunto, a doutora Solânia Dias. Seja muito bem-vinda, doutora, que é advogada, mestre em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pesquisadora dedicada à inteligência artificial, autora do livro Precedentes em Inteligência Artificial, análise a partir do processo decisório do STJ, pesquisadora em Direito IA, vice-presidente da Comissão de Inteligência Artificial da OAB-MA, com atuação full service e em demandas envolvendo conflitos jurídicos decorrentes do uso de inteligência artificial. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para esse bate-papo sobre um tema que eu e você gostamos muito, Sim. que é o uso da inteligência artificial na área jurídica. E vamos lá. Perfeito. Antes de mais nada, eu queria conhecer um pouco da tua trajetória. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco a respeito disso. Mas como é que surgiu, primeiramente, o direito na tua vida, né? Em relação, como é que foi se despertar pela área jurídica? Foi alguma coisa, algo que envolva questões familiares? Ou realmente foi algo que tu sempre queria, né? Em relação à parte do direito? Para depois a gente ir para a advocacia. Sim, eu entrei na faculdade em 2002, Uhum. e foi o primeiro curso que eu sempre tentei, de curso nível superior. Sim. Eu tinha certeza que eu queria fazer direito. Apesar de ter uma referência que o meu pai era formado em direito, mas Uhum. foi uma segunda formação dele. Primeiro, ele fez engenharia, se formou em engenheiro agrônomo e depois em direito já com uma idade avançada. Uhum. Mas eu penso que não teve tanta relação familiar, apesar dessa coincidência. A matéria já desde do ensino médio, já me despertava interesse, e também porque eu tinha um desempenho melhor nas disciplinas de História e Geografia. E então, cálculo, quando eu pensava assim, medicina, física, matemática, química, eu falei, Não não é pra quero gente. isso para mim. Sim. Então, sempre foi algo que eu sempre quis mesmo fazer direito. Uhum. E hoje, depois de alguns anos já de formada, eu continuo com essa certeza. Sim, em relação. E hoje é a advocacia, né? A Mas advocacia. essa paixão, ela foi aflorando durante o período da faculdade? Como é que Sim, foi? sim. Na faculdade, no quinto período, eu já iniciei as minhas atividades na advocacia privada, Uhum. no grupo Claudino, que é o grupo do Paraíba, Louvre Magazine, e eu tive uma experiência excelente, uma oportunidade de aprender muito, inclusive de perceber como a advocacia não se desenvolvia só dentro do departamento jurídico. Uhum. É, Como eu estava numa empresa de varejo, eu, como estagiária, eu teria que passar por vários setores da empresa. E isso me fez perceber como era importante, por exemplo, ao elaborar uma contestação sobre direito do consumidor, porque eu Sim. tinha uma visão ali do front de quem estava nas vendas. Então, eu Uhum. podia perceber muitas situações que, no momento de elaborar a petição, me ajudavam muito, porque eu não tinha só o conhecimento jurídico, ainda que muito superficial, eu sabia como era o desenvolvimento ali dentro de uma loja, por exemplo, da loja. Uhum. E isso facilitou muito. Depois eu continuei, passei um tempo no departamento jurídico do Grupo Claudino e depois permaneci na advocacia privada, ah, em escritório, já trabalhando em escritório, também na área de direito do consumidor e direito trabalhista. Nós tínhamos uma grande banca de escritório e nós tínhamos grandes empresas como clientes. Uhum. Então, nós atuávamos muito de uma forma,
como reclamado, geralmente, na posição de reclamado, direito trabalhista e direito do consumidor. Mas chegou um momento da minha vida que eu tive a oportunidade também de trabalhar na administração pública. Ainda como estagiária Não, ou já formada. formada? Já formada. E eu resolvi, eu fui convidada para trabalhar em uma secretaria de Estado e resolvi aceitar o convite. Então, eu trabalhava um período na advocacia privada, no outro período na advocacia pública. E aí, no decorrer do tempo, vão aparecendo outras oportunidades. Continuei ainda na advocacia privada por um tempo e chegou um momento que eu fui convidada para ser procuradora do município, né, na Grande São Luís, e também resolvi aceitar esse desafio. E lá eu passei 8 anos. Então, foi um período que eu fiquei um pouco mais distante da advocacia privada. Mas só pra gente voltar um pouco, porque a gente passou quase 12 anos aí, né, de Sim, trajetória. sim, sim. Então, logo que você se formou, você abriu seu escritório, Não, eu trabalhava em escritórios como advogada terceirizada. entendi. E aí, juntamente com essa parte da administração pública. Sim, aí, primeiramente, eu me formei e continuei focada só na advocacia privada, Uhum, como trabalhando para um escritório. E, posteriormente, depois de uns 2 anos de formada, eu conciliava a advocacia pública e a advocacia privada. uhum. E Qual era a área de atuação? consumidor e Também direito consumidor. trabalhista, Certo. os dois. Conciliando com essa parte privada, então, É. já tinha teu próprio escritório? Não, permaneci como terceirizada. Perfeito. Terceirizada. E, posteriormente, fiquei focada só na administração pública. Eu ainda Uhum, não tinha escritório próprio. entendi. E E aí eu passei 8 anos aham, durante esse período aí da procuradoria, da como é que foi procuradoria. essa experiência? Não, eu já tinha uma experiência com processo administrativo, né, Uhum, principalmente a parte de processos administrativos licitatórios e de pagamentos. Quando eu estive na procuradoria, lá, além desse tipo de processo, eu também trabalhava com seletivos, elaborações de editais, uhum. participação, aí vem situações de Câmara, de vereadores, e aí esse meu leque, ele se ampliou. Né? Eu não ficava só em processos administrativos, né? Uhum. Eu também tinha umas participações mais de atuação mesmo, né, ali como procuradora, não Sim. só a parte de processos. E foi uma experiência muito gratificante, foi um período de muito amadurecimento, de muito conhecimento, até Uhum. porque eu conheci muitos profissionais muito competentes, aprendi muito com eles, mas chegou um momento que aquilo não me satisfazia mais como profissional. Eu Uhum. queria algo novo na minha vida. E, e foi aí que eu pensei, eu preciso voltar para a advocacia privada, Sim. né? E deve ter mudado muito nesse período. E então eu resolvi participar de uma feira em São Paulo, que foi a Fenalol. E na feira eu percebi como a gestão de escritório, como o advogar estava diferente, né? Porque eu sou formada e atuante da época do processo físico, Sim. né? Quando eu me formei, depois ainda fui trabalhando um bom tempo, sempre com processo físico. Então, eu participei da transição do analógico para o digital, Sim. né? E quando eu decidi sair da procuradoria, eu já sabia que as coisas não eram mais como antes, da Uhum. época que eu era exclusivamente da advocacia privada. E eu senti essa necessidade. Por isso eu busquei essa feira, porque eu sabia que era uma feira que ia me apresentar o que havia, o estado da arte na advocacia, em relação à inovação. Uhum. E eu realmente fiz uma excelente escolha, porque lá eu pude observar como o mercado estava diferente. Né? Então, lá eu observei como o uso da inteligência artificial lá em 2019. 2019.
Antes do lançamento do GPT. Antes do lançamento do GPT. Novembro de 22. Então, É, 3 anos, né? Antes. sim. E já existia o uso da inteligência artificial, é, Não generativa, né? não generativa, mas assim, jurimetria Uhum. para auxiliar, né, na predição. Sim. E isso aí era algo que Uhum. já estava sendo vendido e utilizado nos escritórios Sim. das grandes bancas em São Paulo. Então, assim, ali na região sudeste, sul, aquilo ali era, né? E quando eu voltei dessa feira, eu falava para meus amigos, vamos degustar o que eu peguei de fornecedores que estavam expondo nessa feira. Aí o Uhum. pessoal, não, isso aí, sistema, quer trabalhar com sistema, com software para fazer gestão, vai peticionar. Eu lembro que o juiz já tinha um sistema de IA que você colocava. Jus Brasil? O Jus Brasil, que agora ele tem o Jus IA, né? Sim. E que você preenchia uma espécie de questionário e você só preenchia e ele já te dava a tua inicial, Sim. certo? E controle de prazos, tudo. Então, assim, tudo isso era uma coisa, tudo feito por um sistema. E os meus colegas, não, eu não quero, não tem interesse nisso aí, não, isso é loucura. Eu, gente, isso aqui é vida dentro de um Uhum. escritório, e ainda mais um escritório de grande porte. Sim. Aí eu fiz as degustações que as empresas, porque eles, né, pegam seus dados, depois ficam te ligando. Você tem a oportunidade de pegar muitos folhetos e depois fazer de forma mais calma, né, observar os serviços que são oferecidos. E assim eu fiz. E aí eu percebi que realmente o que eu achava que as coisas estavam diferentes, realmente estavam. Aqui em São Luís, eu percebi na época que nós ainda trabalhávamos muito mesmo de forma, né, aquele operacional tradicional mesmo, Uhum. né? Então, assim, que realmente utilizar aquelas ferramentas que eu observei nos estandes era uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de paradigma Sim. que nós tínhamos dentro dos escritórios. E também na feira eu tive a oportunidade de ter contato com outros temas, que não só relacionados a uma gestão de escritório de advocacia, por exemplo, mas temas como inteligência artificial, visual Uhum. law, e despertou o interesse, inclusive, para eu participar de um grupo de estudo relacionado ao estudo de visual law, que é com Bernardo Azevedo, não sei se você conhece, Conheço. que também hoje é muito atuante na área de inteligência artificial, voltado mais para a área penal. Uhum. Então, me abriu os olhos, sabe? Aquilo ali me deu um start em relação ao mundo jurídico, especialmente da advocacia. Mas aí isso aí foi em 2019, veio a pandemia, em Uhum. 2020. E aí, vários projetos, né, de voltar, por exemplo, inclusive de montar um escritório próprio, eles não foram startados, né, eles ficaram paralisados. Mas eu tentei me envolver com muitas coisas que eu tinha oportunidade dentro do ambiente digital, porque era o que nós tínhamos, né, de como continuar vivendo ali através do uso da internet. E eu entrei nesse grupo de estudo do Bernardo Bernardo Azevedo. Azevedo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Que me despertou o interesse também por fazer um mestrado. Uhum. Então, eu me preparei para o mestrado durante a pandemia, né? Sim. Inclusive, a minha seleção ela foi até adiada por conta do período da pandemia. Uhum. O meu processo, uma parte dele do processo seletivo foi por meio foi um ambiente digital, né? Aliás, foi virtual, e aí foi cancelado. E esperamos um momento para fazer presencial. Enfim, e eu acabei
por conta da pandemia, conhecendo um outro lado meu que eu nem até então nem conhecia, que era em relação ao mestrado. Então, assim, foi um grande desafio entrar no mestrado, né? Mas foi nesse momento, no momento de crise, né? Onde todos nós estávamos atordoados. Uhum. Eu costumo dizer que eu fiz de um limão uma limonada. Sim. Quando eu consegui fazer o mestrado né, participar de um seletivo, todo mundo psicologicamente meio abalado e tudo. Mas foi nesse contexto que eu acabei sendo selecionada para o mestrado. Certo. Mas nesse período que tu voltaste para a advocacia, como foi a atuação em si em relação à questão mesmo de prestação de serviço? Pois nesse período que você fala, no período de 19. 2019 para 2020, foi um período sabático. Aham. Eu fiquei mesmo, acabei ficando voltada para, assim, eu fazia algumas coisas eventuais, mas não já com o escritório montado, Uhum. né? E paralelo a isso, eu também estudava para o mestrado, né? Então eu fiquei dividida entre o mestrado e algumas atividades na advocacia privada, mas assim, de forma bem resumida, bem desacelerada mesmo. Sim. Tinha uma área de atuação específica? Mas consumidor. 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 Bastante tempo, né, que tu tens Fiquei. experiência com... Já tem um tempo. Entendi. Eu sou do tempo da Gabriela. Gabriela... Que tinha as lojas Ah, Lojas Gabriela, Gabriela. Eu do lembro. Paraíba. Sim, do Paraíba também eu lembro. Então, assim, eu sou dessa época, dos conflitos do Banco Bradesco, Grupo Gabriela. Sim. Eu pensei que tua atuação, ela também tinha um pouco do direito digital. Não sei, em relação a... Porque hoje eu trabalho com recuperação de contas. Sim. Né? Assim, a tua linha editorial de publicação lá no Instagram passa um pouco, né, disso. Sim, Dessa questão. no escritório mas isso já foi posterior ao mestrado. Ah, essa atuação. Essa atuação, sim. Entendi. Foi posterior ao mestrado. O mestrado influenciou, então? Sim, influenciou. Essa mudança como eu te falei, da feira para frente, eu tive contato com muitas matérias. Então, assim, você observava que existia um oceano azul em algumas áreas. Uhum. Ela me deu esse norte, essa feira. A feira, a Fenalol. A Fenalol. Apesar de eu não ter participado dos encontros pagos, fechados, mas a Fenalol, ela te oportuniza participar do Fenotalks, que são palestras com profissionais, assim, menos conhecidos, tudo, mas, assim, que traz muito uma pincelada do que está acontecendo no mercado. Sim. Então, assim, eu fiquei muito, nesses 3 dias, eu assisti várias palestras, e isso me deu um panorama, ainda que superficial, mas dá aquele insight, para você aprofundar. Essas outras possibilidades. Exatamente. Que a advocacia poderia propor. Que a advocacia poderia propor. E dentro do mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar, porque ali em 2021 esses temas eram novos, era algo assim muito... Bastante novo. Muito novo. Então, até para eu desenvolver o meu projeto de pesquisa, foi difícil, não foi fácil. O que ia participar do seletivo. Até para a pesquisa em si, né, elaborar deve ter sido muito complicado. E para fazer as pessoas compreenderem também foi complicado. É verdade. Até hoje, né? Até hoje. Quando, por exemplo, eu falei, vamos falar sobre metodologia da pesquisa no desenvolvimento de inteligência artificial. Alguém da metodologia assim, não está entendendo nada que você está falando. Mas eu conseguia compreender. Sim. Só que aquilo, naquele momento, ainda era algo assim muito abstrato. Muito abstrato, né? Assim, as pessoas já até algumas utilizavam, mas elas não conseguiam perceber a influência que uma IA já tinha na sua vida. E o período da pandemia, para o judiciário, startou muito esse ambiente digital.
Uhum. né? Então, assim, nós, nós já tínhamos, né, com a digitalização dos processos, nós já tínhamos migrado para um ambiente virtual. Porém, com a pandemia, isso virou um caminho sem volta. Acelerou muito mais, Acelerou né? muito, acelerou muito. Então, isso me ajudou um pouco a ser compreendida em alguns aspectos. Até o ambiente do judiciário, né? As audiências, Sim, audiências online aumentaram muito. sim. Então, e isso foi uma forma de nós continuarmos permitindo o acesso à justiça. Né? Uhum. Existiram vários países que o sistema de justiça paralisou totalmente. Sim. Então, o nosso sistema de justiça, eles já estavam, é, digamos que meio que preparado, porque tudo já era digitalizado os nossos processos. E, então, Uhum. isso permitiu que nós também continuássemos, ainda que não fosse da mesma forma, mas continuássemos produzindo no jurídico, né? Uhum. Peticionando os assessores, juízes trabalhando de forma, né, no home office. Então, assim, isso foi muito importante. Essa digitalização, essa adaptação Sim, rápida, né? sim, com certeza. Se nós não tivéssemos já esse contexto, acredito que teria paralisado o sistema judiciário. Sobretudo aqui no Maranhão, que tem muito processo previdenciário de benefício, né? Sim, sim, Essas pessoas elas não poderiam ficar sem é, esse benefício, no final das contas, que tem que sim. passar por essa burocracia do judiciário. Seria um transtorno irreparável. Sim, eu fiz um trabalho, publiquei um artigo que era justamente sobre isso. Era sobre a adaptação do é, Tribunal Federal em relação às audiências judiciais Sim. online aqui no Maranhão e como que isso influencia concessão do benefício do BPC. Né? Hum, Então, porque aqui a crescente foi muito rápido, a gente se adaptou bem rápido, é até algo que a gente não costuma falar, mas é bom falar bem, né, dessa parte do judiciário brasileiro, que se adaptou bem rápido, sim, né, sim. mais do que acho que se esperava. Sim, não. O judiciário, o poder judiciário brasileiro, é, apesar de não ser uma expert Uhum. Uso da tecnologia. não, eu digo assim, no conhecimento dos outros sistemas, de outros Ah, países, sim, sim. eu falo de forma confortável que hoje Aham. nós estamos em uma situação de excelência perto de outros sistemas. Eu falo assim em relação ao ambiente digital. Aham. Nós temos ainda uma situação que é muito preocupante, que é a quantidade de processos tramitando no judiciário brasileiro, Sim. que isso impacta diretamente numa prestação jurisdicional satisfativa, porque a demora nessa conclusão acaba causando muitas injustiças. Né? Uhum. Alguns jurisdicionados não conseguem nem usufruir do resultado dessas ações, porque alguns morrem, né? E isso é muito triste. Sim. Porém, eu percebo um avanço, É nítido. é nítido. Né? Uhum. Que nós temos um avanço no judiciário, que o CNJ vem desenvolvendo um trabalho numa perspectiva sempre de colaborar, né? Impulsionar, motivar o implemento dessas tecnologias que podem, né? Que e já temos resultados positivos em Sim. relação ao, a, a atuação positiva no uso dessas ferramentas. Uhum. É, então, assim, nós estamos, o Brasil tá numa situação bem, Sobretudo a IA também, né? Já sobretudo, o uso adentrando da nesse IA. assunto, porque o CNJ ele já lançou algumas resoluções. Sim, Tem sim. uma recente, acho que talvez, não sei se é a mais recente, que foi de março, esqueci a A numeração, 615. sobre o uso da inteligência artificial Sim, em si. sim. Mas tem outro dado que é bastante interessante, que o Poder Judiciário ele vem se adaptando a essa realidade da inteligência artificial já há algum tempo. Algum A- tempo. Inclusive antes do lançamento do que foi a explosão dessa IA generativa, com o Sim, lançamento do ChatGPT, mas com a exploração, por exemplo, de projetos.
Um exemplo aqui no Maranhão tem o Toada Lab, né? Sim, Que é para incentivo da tecnologia no sim, âmbito do judiciário. E aí, fruto disso, a gente tem alguns robôs que já sim, para otimizar, inclusive, essa burocracia dos sim. próprios processos, né? Uhum. Que demonstra o quanto que o judiciário ele tem se adaptado rápido. Sim, e esse sucesso se deve a também, de forma precoce, a Uhum. digitalização dos processos. Porque se hoje o Sim, judiciário consegue trabalhar com o uso de IA, é porque ele tem um Big Data. E esse Big Data são os processos digitalizados, perfeito. entendeu? Então, se nós não tivéssemos, se o judiciário não tivesse trabalhado nessa perspectiva, Uhum. também seria algo que não estaria, talvez agora sim, mais avançado, né? Mas Sim, assim, por exemplo, logo após a pandemia, não estaríamos tão, né, já a passos largos, porque hoje o judiciário caminha a passos largos no uso da inteligência artificial. Inclusive, essa resolução mais recente, a 615, ela é em decorrência do uso da IA generativa. Ela veio para aprimorar a 332, uhum. que já tratava sobre o uso da inteligência artificial, porque embora nós não tenhamos ainda uma legislação específica tratando sobre a inteligência artificial, o CNJ ele se preocupou em regulamentar esse uso, Sim, né? Observando que vários tribunais já desenvolvia né, robôs para utilizar em tarefas mais burocráticas dentro das suas etiquetagem de atividades, processo. secretários de processo, por exemplo, identificação, por exemplo, de temas repetitivos, essas Uhum. questões, ele já foi tentando organizar, né? Mas assim, é óbvio que como aconteceu de primeiro usarem para depois, né, regulamentarem. Uhum. Mas assim, eu penso, né, no que vem sendo realizado, que o desempenho do CNJ é de forma satisfativa. Sim. É uma mudança, vão ter certos, né, e erros, né? Uhum. Então faz parte. Né? Reorganizar a casa em alguns momentos. Sim. Né? Mas hoje tem uma pesquisa também que é feita na coordenação do ministro Salomão junto à FGV, Uhum. que já está, se não me falha a memória, na quarta edição, que aí é focado também na IA generativa, Uhum. mas as três anteriores ela vem abordando esse desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. É um arquivo bem interessante para você observar a evolução da Uhum. quantidade que nós tínhamos lá na primeira edição, quando foi a pesquisa feita, para Sim. o cenário que é hoje. Elaborado teve inclusive uma comissão, né, que era para identificar lá no início, na verdade, para fomentar a utilização da inteligência artificial e Sim, fomentou mesmo, né? fomentou. Se eu não me engano, eram cento e pouquinhos projetos Sim. e aí hoje já perdeu-se a conta. Não, hoje tem muito, mas aí houve a necessidade, foi observado que o fato de sair, que aí todos os tribunais ficaram, eu quero criar o meu robô, eu quero Meu agente de meu inteligência agente, artificial. então, porque isso dá um destaque para o Uhum. tribunal. E no início, então, que era algo assim, inovador, e aí foi observando que estava desenfreada, eu observo dessa forma. E precisava alguém organizar e centralizar aquilo ali. Né? Que aí foi criado o Synapse, que aí você consegue ter ali a junção dos sistemas. Sim. Né? E porque se você. O que, se observava muito no início? Sistemas de IA que não se comunicavam. Então, não adiantava, por exemplo, o TJMA ter um sistema de inteligência artificial para verificar temas repetitivos, Uhum. e se ele não tinha interoperabilidade com o sistema que estava sendo trabalhado no STJ, enfim, Uhum. entendeu? Então, assim, é, situações desse tipo começaram a ser observadas e isso gerava um custo para a administração pública que não estava tendo retorno no final.
Sim, Então, essa atuação do CNJ para organizar tudo isso foi fundamental. fundamental. Perfeito. Então, Mas a gente observa, né, cada vez mais adaptação do judiciário em relação a essa perspectiva da inteligência artificial e para você em relação ao contexto da inserção dessa ferramenta no âmbito da advocacia em si. Como é que sim. tu utiliza? O que tu enxerga a respeito disso? Sim, hoje nos escritórios, eu considero, principalmente escritórios de grande porte, De volume, de né? volume, eu entendo que é uma ferramenta que é imprescindível, Uhum, vai otimizar muito a gestão do teu escritório, vai te proporcionar segurança em relação a prazos, a uhum, feedback com o cliente, celeridade em relação à elaboração de peças, mas eu penso também que tudo isso tem que ser muito bem alinhado com tua equipe, sim. o uso dessas ferramentas, né? Porque uma ferramenta ela não se alimenta sozinha, por exemplo, né? Então, Uhum, assim, em relação à parte de gestão, você tem que ter alguém ali comprometido para alimentar alguns dados, né? E ter aquele comprometimento para que a treine a ferramenta. ferramenta, treine a ferramenta e a ferramenta também é, te dê como resultado o que ela pode te oferecer de melhor, né? Uhum, Porque o que a gente se observa muito nos escritórios, às vezes o dono do escritório fala, compra a ferramenta e a equipe não utiliza, não alimenta, não tem muitos, mesmo os jovens advogados, resistência para utilizar essas uhum. ferramentas, né? Eles preferem a elaboração de peças, eles adoram. Sim. Aquela Que é só uma algum parte da sistema operação. de que é só uma parte da operação. E assim, ainda quando eu era estagiária, aí voltando um pouquinho lá no departamento jurídico do Grupo Claudino, eu pensava no direito ali na advocacia de uma forma um pouco mais empresarial. Pensando assim, eu tenho que ter um comprometimento com o meu cliente interno, que são os meus funcionários, né? Eu tenho que ter um comprometimento com o meu cliente externo, eu tenho que me preocupar com a parte financeira do meu negócio. Então, assim, e isso é uma visão. Hoje eu percebo que isso já melhorou muito, mas até o escritório com a visão de empresário mesmo. Uhum, De ter essa preocupação de fidelizar o cliente. Na nossa área é muito difícil isso, fidelizar cliente. Nós nem sempre temos essa preocupação com detalhes que um comércio tem. E não é porque nós não somos comércio, mas existem situações assim que você pode tratar o seu cliente, por exemplo, de uma forma que ele se sinta lembrado. sim. Na advocacia tem muito aquela questão, pagou, vou fazer a inicial, some, né? Não tem aquele feedback, aquela preocupação de no dia do aniversário mandar uma mensagem para o teu cliente, Sim. de mandar mensagens, e isso a ferramenta também, né? A Um CRM, tecnologia, né? né? O Já. CRM, né? Então, assim, são detalhes que realmente faz diferença, né? Uhum, Então, uma visão que hoje a tecnologia pode te auxiliar muito nisso. com certeza. É olhar teu escritório como um empreendimento, né? O advogado ele não deixa de ser um empreendedor, um Não deixa de prestador de ser serviço, né? empreendedor. Inclusive, penso que hoje trabalhar num escritório de advocacia sem essa preocupação Sim, é complicado você evoluir. sim. Assim, eu tenho um pouco mais de um ano de OAB, né? Sim, Mas eu já empreendo há quase 10 anos. sim, Então, esse olhar essa experiência que eu acabei ganhando durante esse período, ela influenciou muito minha sim. atuação hoje. Acredito. Então, logo que eu abri meu escritório, já abri meu escritório físico, logo que saí, peguei minha carteirinha, tenho dois sócios, que é o Gustavo e o Rafael, a gente já foi empreender há um ano e meio atrás, e aí a gente já começou de uma forma
um tanto profissional que, se eu não tivesse a experiência que eu tive durante esse período, eu não ia conseguir trazer esses valores para o escritório em si. Sim. Então, a gente já começou fazendo campanhas de tráfego pago. Então, a gente Maravilha. capta o cliente, né, direto do digital, através dessas demandas que advêm do digital, né, já com fluxo através de um CRM. Então, toda essa adaptação de olhar a advocacia como empresário e não apenas como prestador de serviço advocatício, eu tenho certeza que isso fez diferença e vai fazer também ao longo desse período. Sim. E é esse olhar que talvez a gente precise despertar em relação à inteligência artificial. Acho que a gente se adaptar a essa realidade o mais urgente possível, mas também sem aquela ânsia, né? Porque todo dia surge uma IA nova. Será que a gente tem que estar o tempo todo largar a advocacia para estudar só a inteligência artificial? Não. Mas que a gente tem que se adaptar aos poucos e, sobretudo, na parte de legislação, né? De normativas que estão aparecendo. E era justamente isso que eu queria trazer aqui, porque tu falaste a respeito de treinar a ferramenta, né? Trazer novos dados para a ferramenta, mas para ti, até que ponto, né, esse advogado também ele precisa se resguardar com o dado do cliente? Sim. Porque a gente não tem ainda não tem de fato, a lei ainda não está aí, o PL, né? Mas a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, como é que tua visão que talvez que tu possa passar a respeito disso, desse manuseio desses dados do cliente em si, no âmbito do escritório com IA? Certo. No escritório, lá, na minha experiência, eu sugiro que não utilize, por exemplo, na elaboração, evite inserir o processo todo dentro do sistema de IA. Eu sei que é muito difícil isso, porque ela vai me trazer uma resposta em nível máximo quando eu insiro esses dados, né? E a gente sabe que o próprio judiciário já usa tanto a inteligência artificial que o tribunal oportuniza, como também de forma paralela às que eles mesmos pagam. Sim. Né? Assim, no escritório, a gente sempre busca os sistemas que têm a oferta dado de proteção, né? Segurança e tudo. Mas e aí eu não falo como advogada, eu falo como uma entusiasta do uso, pesquisadora de inteligência artificial e direito, eu não confio 100% nessa segurança de dados. Né? Sim. Eu não confio 100% numa inteligência artificial. Sim. E eu levo isso para dentro do escritório. Tá? Eu planto lá na cabecinha das pessoas que trabalham comigo, dos colegas que trabalham comigo como parceiro também, não confie 100% numa inteligência artificial. É necessário a revisão do resultado que ela lhe apresenta. Sim. Mas isso é difícil. Porque nós, humanos, somos levados assim, a um imediatismo. Exato. Principalmente quando se trabalha com um grande volume de processos. Você quer resultados, você tem ali o seu prazo, está com outro prazo, enfim. E acaba negligenciando isso. Às vezes por não ter consciência das consequências, né? Não ter aquele letramento digital para o uso de uma inteligência artificial que é necessário para você conseguir, às vezes, ter consciência das consequências de repente, pedir para um chat GPT elaborar uma petição inicial e não revisá-la. Né? Até que a mídia... É uma das recomendações, né? Da própria OAB. Da própria OAB, do próprio CNJ, a supervisão humana. Se você observar as resoluções, elas sempre vão enfatizar a necessidade da revisão humana. Né? Mas é aquilo, como eu te falei, o ser humano, ele é imediatista. Entendeu? Então, é por isso que tem que ter um trabalho não só de apresentar a ferramenta e utilizar. Ele tem que ter esse trabalho de conscientização. É lógico que não precisa ser aquela coisa chata, exaustiva. Sim. Porque, na verdade, todo mundo quer saber como é que usa a ferramenta e o resultado que ela vai lhe trazer. Mas é necessário um pouco, né, trabalhar essa questão. É uma questão mais teórica, que as pessoas, já advogados, geralmente acham muito chato. Sim, mas acho mas que tem essa sobretudo o advogado. conscientização, né? Ele tem que procurar saber
né? Tem que procurar se educar. Inclusive, tem um livro que também é um conceito que chama The Black Box AI, Aham. né? Que nem os programadores, às vezes, eles têm noção do que acontece ali dentro Sim. da Aquela caixa preta, a né? caixa Caixa preta. preta. Show. Exatamente. Então, existe uma margem de erro muito grande, né? Tem inclusive uma ferramenta de IA que foi testada nos Estados Unidos, que era para tentar deduzir a reincidência criminal de determinadas pessoas. E aí, quando essa pessoa era uma pessoa negra, a ferramenta dizia que ela ia ter X reincidência a mais do que uma pessoa branca que cometeu o mesmo crime, um crime equivalente, mas que às vezes, na maioria das vezes, na verdade, ela errava, né? Sim. E assim, até que ponto a gente consegue confiar nessas ferramentas? Porque até para pegar um voo, a gente não pega um voo que tem 80% de chance de cair, né? Sim. Então, mesma coisa com uma inteligência artificial dessa. Como é que eu vou definir, né, a vida de um ser humano com base em uma estatística que, por vezes, é falha, né? E aí eu dou outro exemplo, que é aí um pouco da seara que eu trabalho. Quantas contas hackeadas que eu peguei e a Meta falando que tinha uma criptografia lá que ia proteger, né, ia garantir a segurança do usuário. Será que realmente existe uma criptografia dentro da inteligência artificial que de fato vai proteger? Sim. Como essas outras big techs não promoveram essa proteção, conta hackeada, conta suspensa, dados vazados. Então, para uma tecnologia nova como a inteligência artificial, a gente tem que ter o máximo duvidar, né? Sim, Para que a gente não use de modo desenfreado. Sim. E aí a gente entra em um debate que é sobre a regulamentação da IA. A gente falou um pouco sobre, acho que talvez a gente fale ainda mais sobre essa questão das recomendações da OAB, porque não tem de fato ainda uma normativa, até onde eu sei, da OAB, né, além de recomendações. Mas sobre o PL da inteligência artificial, eu queria que tu pudesse elucidar, né, nossa audiência a respeito do PL. O que é o PL da inteligência artificial? Quando que começa, né, a ter o desenvolvimento? Em que pé está? Que muita gente, de fato, não tem noção, às vezes, que existe, né, esse PL. Queria que tu passasse essa informação para a gente. Certo. O PL 2338 de 2023, ele já está em andamento, né, 2 anos, né, aproximadamente, não me lembro bem a data que ele foi dado a entrada, mas aí nós já tivemos muitas audiências a trabalhar, muitas comissões de juristas debatendo esse PL, e ele traz aquela essência da União Europeia, né? Ele vem sendo os seus artigos, eles são trabalhados de uma forma mais tradicional, cautelosa, assim como a União Europeia também trabalha. E o CNJ, se você observar, ele também trabalha nessa perspectiva, com cautela, né? E você observa temas que são trabalhados na União Europeia, também trabalhado aqui. Então, assim, ele vem com cautela e de uma forma mais tradicional, tá? E generalista. Sim. Você não observa em seus artigos questões peculiares, que precisam mais específicas. Tá? E, inclusive, recentemente, eu participei da Escola de Altos Estudos em Inteligência Artificial, lá em Brasília, que é coordenado pela professora Débora Bonai e Fabiano Hartmann, que são referências aqui no Brasil, são professores da UNB, são coordenadores de grupo do estudo do Doutor IA, e eles têm laboratório no desenvolvimento de inteligência artificial, de sistemas de inteligência artificial, atuaram no desenvolvimento do sistema Vitor, do STF. Então, assim, eles têm uma bagagem de excelência mesmo no estudo de IA. E nós tivemos uma palestra com uma professora do Canadá, que ela abordava justamente essa questão da regulamentação. Entre fazer uma regulamentação de IA de forma genérica, que eu penso que
A PL que está em tramitação, ela tem esse teor mais genérico. Ou trabalhar de forma específica, mais setorial os temas. Porque a IA, ela conversa com várias áreas, com vários campos, né? Tem até a professora Dora Kaufmann, que é uma professora brasileira, ela diz que é muito difícil conceituar o que é inteligência artificial justamente por atuar em vários campos. Uhum. Então, é complicado numa única legislação trabalhar temas de forma tão específica. Por exemplo, a responsabilidade civil, dentro Sim. de uma lei de IA, só sobre IA, Uhum. entendeu? E é Então, sobre IA mesmo essa legislação, né? Porque não tem IA generativa. ela não trabalha Não trabalha esse ela termo. trabalha como se fosse a IA mais clássica, Isso. né? A IA clássica, ela não trabalha esse termo. Não sei se nessas mudanças, porque ele saiu do Senado e Uhum. voltou para Sim. a Câmara, A Câmara. né? Eu creio. Eu creio não, acho que eles devem mudar. Deve mudar, É, porque é necessário, né? é E a totalmente diferente. generativa, Porque ao longo da normativa, trata de IA generativa, assim, na sim, maioria dos termos. sim, E aí tem uma diferença aí entre IA tradicional e a IA generativa. Mas é necessário, né? sim, é necessário. Não, como tu bem falaste, todas as empresas estão aí, né? Gozando dos ônus, né? Dos bônus, monetizando a inteligência artificial, mas e a responsabilidade, né? Em relação ao que elas podem passar para o consumidor final. Sim, Então, não tem como a gente não ter um guarda-chuva em relação a essa, esse, essa imensidão de informações que estão tendo, né? sim. Aí você pensa em responsabilidade civil, você pensa no direito, o Código de Direito Civil seria mais adequado. Uhum. Então, eu penso que é inevitável que além dessa lei geral, né, a lei geral Sim, sobre inteligência artificial, que seriam assim diretrizes genéricas, perfeito. será necessário trabalhar temas de forma específica. Isso Né? aí. Ou por regulamentação, ou dentro do Código Civil, por exemplo, que está passando por mudanças também, Sim, em seja um momento oportuno para inserirem, e se me falha, já tem artigos ali para vai mencionando. mencionar sobre direito digital e que envolvam. Não Uhum. sei se diretamente IA, mas que trate sobre as questões do âmbito digital. Sim, Né? E então, o Brasil, por mais que essa PL ela não seja assim, assim, exaurir, vai ser aquela, sabe, vai resolver tudo, vai falar sobre tudo, uhum. mas já é um grande passo. Com E certeza. nós estamos à frente Sim. de muitos países que sequer ainda despertaram para essas questões, entendeu? Uhum. E também, isso aí é um pensamento particular mesmo, pessoal, eu prefiro trabalhar de forma mais tradicional também, sabe? E de forma mais específica para tratar essas situações mais pontuais da IA. Mas que essa lei geral, se ela for pecar, que ela peque pelo excesso na precaução, né, Uhum. do uso do sistema de IA. E aí eu sei que tem um impacto, e isso pode impactar economicamente o nosso país, se de repente os artigos travarem, né, O ou desenvolvimento, no desenvolvimento de tecnologias, tecnologia que não é bom para o país, é, né? Não tem é uma bom para o verdadeira país. corrida, né? Que é uma verdadeira corrida. E mas que tenhamos essas situações mais específicas e que aí nessas especificidades estejam trabalhados os interesses das empresas de Uhum. tecnologia para que encontrem um ponto de equilíbrio e não impeça o desenvolvimento dessas empresas, porque isso é necessário.
né? Sim. Mas também não seja algo tão liberal que no final se descubra que essa liberdade não é benéfica para a sociedade Sim. e seja mais prejudicial, enfim. Então, essas discussões, né, tivemos muitas discussões já. Existe um PL que é para trabalhar a governança do uso da inteligência artificial, que ele pode, de repente, estar aprimorando esse PL que já está em trâmite sobre a Lei Geral de Inteligência Artificial, Uhum. que estabeleça uma forma de governança melhor desse uso, por exemplo, com comitês que possam trabalhar de forma mais específica, né? Então, assim, que se busque alternativas, né? Para encontrar esse ponto de equilíbrio entre prestar que a IA preste um bom serviço para a sociedade e que também o nosso país não perca com o crescimento econômico em decorrência de prejuízos para essas empresas tecnológicas. Existe essa corrida, né, em que tem alguns países que estão liderando muito em função dessa desregulamentação. Mas, assim, até que ponto isso vai ser benéfico para a sociedade, né? Sim. Porque, assim, por mais que aqui esteja regulamentado, mas a incidência dessas ferramentas dos Estados Unidos, por exemplo, americana, ela incide aqui no Brasil, Sim. né? Como que a gente vai se preparar para essa chuva de dados que eles vão ter dispostos? Hoje os dados eles são tão importantes, né? Sim. E em compensação a gente não está preparado, entre muitas aspas, ter tecnologia suficiente, né, para combater. Acho que até desigual. Por isso que eu acho que talvez poderia se ter um debate mesmo mundial, assim, em relação aos países, né? Para congregar de alguma forma, até que ponto é benéfico deixar essas empresas trabalharem sem nenhum tipo de regulamentação, Sim. né? Ao passo que também a gente tem que ver essa questão da evolução da tecnologia, então é bastante complexo esse É complexo. debate. Por exemplo, Estados Unidos, que tem uma economia liberal, dentro né, do próprio país há um debate sobre essa liberdade no uso de forma Uhum. desenfreada, né? Então, assim, é realmente uma situação bem complexa, né? E que eu espero que encontre um ponto de equilíbrio. Uhum. Realmente, porque quando envolve questões econômicas, financeiras, Sim. isso pode ficar perigoso. Até em relação a direitos autorais. Eu recordo que eu publiquei um artigo que foi da minha primeira experiência atendendo um cliente Sim, que vendia um produto que era oriundo de inteligência artificial. Então, o que ele fazia? Ele basicamente redigia prompts, certo? E esses sim. prompts eles geravam artes. E essas artes elas eram muito populares no Instagram. Ele tinha quase 1 milhão de seguidores, né? E aí ele contratou a minha empresa para gerir o tráfego pago para vender lá nos Estados Unidos. E aí a gente conseguiu ter um bom retorno em relação a esse cliente, então ele vendeu bastante lá fora. Só que ele começou a passar por um período de muito plágio, mas não Sim, plágio em relação à arte, sim. plágio em relação aos prompts. Ah, Então, como que a gente conseguiria proteger essa pessoa em relação a essa arte que não é a arte do desenho em si, mas o prompt que ele redigiu? Porque é justamente isso o prompt dele que que estava era vendido, estava sendo que plagiado. estava sendo plagiado, porque ele vendia o e-book do prompt Sim, para gerar arte, entende? sim, sim. Só que não tinha nenhuma regulamentação nos Estados Unidos à época, né? Eu não sei se hoje tem em relação a essa redação. E aí virou, eventualmente, um projeto de pesquisa de um artigo científico que eu acho que o título, se eu não me recordo, era sobre os direitos autorais e o comércio de prompts. Assim, como que o Brasil pode se adaptar a essa realidade quando ela chegar aqui, né? Aí eu pensei em uma releitura dos direitos autorais, Sim. mais voltado para a proteção, no caso, da literatura, que seria os prompts. Então, às vezes, não necessariamente a gente precisa de uma lei nova, Sim. né? Talvez a gente adaptar
uma lei que já existe, né? Sim. Poderia facilitar até esse, talvez, emaranhado legislativo que vai vir, e não tem como a gente coibir isso, né? Mas acho que uma reinterpretação ela já seria necessária em determinados Sim, pontos. sim. O novo Código Civil, ele deve trazer uma Sim. reinterpretação de alguns artigos em decorrência dessas questões digitais. É Aham. necessário e penso que é um momento bem oportuno para fazer. Com certeza. Não sei se isso esbarra nesse momento porque ainda não tem a lei geral, se teria algum Uhum. impacto, né? Mas seria um momento oportuno e necessário, porque a necessidade já existe, Sim. né? A resposta do judiciário ela já é necessária para muitas questões, em decorrência do uso, por exemplo, de inteligência artificial. Uhum. E então seria a releitura de alguns artigos seria uma boa realmente para estar em acordo com o contexto, né, atual, sem Perfeito. precisar de uma nova, né, de uma lei específica para Uhum. determinada situação. Certo. E falando sobre publicação, né? O- Quando você finalizou o mestrado, né? Sim, Você desenvolveu uma pesquisa belíssima que obrigada. originou o livro, né? E eu Sim. queria que tu pudesse nos apresentar ele, Ah, o sim, livro, sim. e É um filho, é um filho. um parto, né? É um parto. Título dele, explicar um pouco sobre o Sim, lançamento, um pouco talvez sobre o material também. sim, Eu li, como eu tinha te falado, eu li o projeto, sim. também tem o livro, li uma parte dele já. Gostei muito do conteúdo, é um conteúdo bem técnico, né? Bem técnico. E assim, para a época em si, é bem vanguardista. Sim, Né? E só que eu queria que tu dissertasse um pouco sobre. certo. Então, eu publiquei um livro, fruto da pesquisa realizada no mestrado, Uhum. que recebeu o nome de Precedentes em Inteligência Artificial, uma análise a partir do processo decisório do STJ. E ele recebe esse nome porque foi uma pesquisa desenvolvida no âmbito do STJ. Uhum. Foi uma análise da inteligência artificial chamada Sistema Atos, que é uma inteligência artificial utilizada pelos servidores do STJ Uhum. para auxiliares, principalmente na identificação de temas repetitivos. Né? E como no mestrado eu tive uma disciplina de precedentes com o professor Newton Ramos, que é o apresentador da obra, que foi o meu orientador. Uhum. É, então, o tema encaixou muito bem. Foi um tema que eu apresentei desde o processo seletivo. Tá? Não precisei mudar muita coisa do meu projeto, que também foi muito bom. Bem amarrado. Veio amarrado, eu precisei mudar a IA que eu iria trabalhar. Que Hum. anteriormente eu iria trabalhar o sistema Vitor do STF, Sim. porque até então era o que nós tínhamos de publicações, de notícias sobre sistema de IA. Mas eu descobri no seletivo que esse sistema de IA ele ainda não apresentava resultados Sim. sobre o seu uso. E a minha pesquisa, ela precisava ser fundamentada com dados também, né? Então, ela propôs a minha pesquisa, que deu origem ao livro, ela propõe uma análise da inteligência artificial Atos, numa Uhum. perspectiva de observar se o uso dessa inteligência artificial ela tem o poder, né, o condão de proporcionar o acesso à justiça. E aí, na pesquisa, eu trabalho um conceito de acesso à justiça diferente do que comumente é trabalhado, que é o ato de acessar o judiciário. E Uhum. não é nessa perspectiva o conceito que eu trabalho de acesso à justiça, é de entregar uma prestação jurisdicional de forma efetiva, com celeridade, né? E eu trabalho esse princípio da razoável duração do processo, que é um direito fundamental e que
trabalhando o conceito de acesso à justiça com base em autores como Mancuso, ele considera que entregar uma prestação jurisdicional em uma razoável duração de tempo é uma forma de concretizar o direito de acesso à justiça. Perfeito. Então, com a análise dessa inteligência artificial, observando os servidores, eu fiquei um tempo dentro do STJ observando esses servidores trabalharem com essa inteligência artificial, como eles a utilizavam, como a gente pensa que tem um robô lá trabalhando, não é nada disso. É um sistema que vai observando, por exemplo, eu dou como se fosse o prompt, né? Pesquise se os processos distribuídos com o tema X estão sendo distribuídos e ele vai e começa a pesquisar se estão sendo distribuídos processos com essa temática e coloca tudo numa pasta. E ali, posteriormente, o servidor tem um controle da duração de tempo que ele quer que a IA fique fazendo essa pesquisa e faz a análise dos processos que ela reuniu, ele tira alguns para amostra e faz uma análise de forma mais detalhada para ver se realmente aquelas indicações de processo que ele teria servidor que se não existisse a IA fazer de forma manual, que era algo praticamente impossível, então que demandaria muito, muito tempo de um servidor, né? E aí ele verifica se aquele tema que foi identificado nos processos, ele pode ser redirecionado por uma sistemática de julgamento de temas repetitivos que vai posteriormente gerar precedentes. E foi observado, né, isso tem números, tem no livro, que o número de precedentes após o uso da inteligência artificial, né, do sistema Atos, ele aumentou consideravelmente. Então, isso impacta de forma positiva, né, reduzindo o número de processos que são demandados. Sim. Tá? Então, assim, é uma pesquisa que foi realizada e no final uma pesquisa, né? E aí essa pesquisa, além de dados, ela também tem a participação de servidores específicos com entrevistas através de um questionário semi-estruturado, né? Onde eu tinha ali o meu direcionamento de perguntas, mas ele tinha uma liberdade para fugir um pouco, falar um pouco mais sobre o tema. E isso foi confirmado em dados com as entrevistas realizadas com esses servidores, que são servidores do NUGEP-NAC, né? Que manuseava e trabalhava ali com o sistema Atos. E, além desses mecanismos, também bibliográfico. Né? Então, foi uma pesquisa que, no final, ela concluiu que sim, que o uso dessa inteligência artificial, ela contribuiu para um melhor acesso à justiça. Parabéns. Entendeu? Então, foi muito difícil para desenvolver essa pesquisa, não foi fácil. Teve momentos que eu achei que meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de desenvolver pela complexidade, por você chegar no STJ lá e, sabe, e as pessoas, você conta com a colaboração dessas pessoas. Então, assim, eu sou extremamente grata aos servidores do STJ, porque sem eles eu não teria conseguido finalizar a minha pesquisa. Sem eles não teria o livro hoje. E eu fui muito bem recebida. Eles me receberam de uma forma muito... Assim, eu fui abraçada por eles. Sim. Então, assim, eu estou muito grata. Inclusive, tem dedicatória para eles, porque eles também fazem parte da minha pesquisa. E aí, posteriormente, né, fiz a defesa da dissertação. E veio aquela coisa, agora eu tenho que transformar em livro. Com certeza, né? Não dá pra... Mas aí você sai, assim, eu saí e falei assim, eu vou dar uma respirada. Né? E aí, mas aí eu pensei até que eu ia deixar de lado, mas chegou um momento que eu falei, não, eu vou me organizar e, assim, transformar em livro uma dissertação.
você já tem o mais difícil, né? Você tem o seu acervo ali já, já tem a sua produção. Eu acredito que seja mais mesmo uma questão de atitude. De Sim. você sair daquela zona de conforto e procurar uma editora e, né? E assim, você faz algumas adequações, lógico, é necessário. Mas eu como mestre, indico que as pessoas que também estão nessa situação, até acadêmicos mesmo de direito, que se tornam bacharel, se achar o tema interessante, gostar, transforma em livro. Sim. Hoje te dá uma notoriedade e, sabe, só vai te trazer benefício, não vai te trazer nenhum prejuízo. Sim. Então, é a questão de atitude mesmo. Aham. Fora compartilhar esse conhecimento, né, que é tão escasso, É, sobretudo em relação a essa matéria, assim, já pesquisei, já publiquei artigo a respeito de inteligência artificial, eu vi que tem pouca coisa, né? sim, A gente procura as fontes bibliográficas, não tem tanto quanto se fosse fazer uma pesquisa tradicional, né? Uma sim. pesquisa bibliográfica ou qualitativa, quantitativa tradicional. E, assim, externar isso através de um livro, acho que foi a melhor decisão mesmo, né? Não Agora é foi. divulgar, né? Cada vez mais. Divulgar, e assim, e eu continuo fazendo, assim, produções, por mais que não seja de livro, mas de artigos, porque eu não passei diretamente pro doutorado, eu Uhum. ainda sou só mestre mesmo, ainda não virei doutoranda, tenho vontade, Sim. mas o momento hoje, eu penso que para mim é uma satisfação desenvolver a parte da advocacia. E eu É. não conseguiria me doar da mesma forma Uhum. para um doutorado. Sim. Assim, é uma coisa pessoal minha. Eu não gostaria de fazer um doutorado só para ter o Teu título. título no final. Eu gostaria realmente de fazer alguma coisa desse nível para cima. Uhum. E eu sei que isso vai me demandar tempo, tempo que compromete questões familiares, questões profissionais. Uhum. Então, assim, não é o meu momento ainda, Eu comungo da tua opinião também. É, entendeu? eu vivi muito isso com minha mãe, né? Sim, sim. Então, a dedicação para um doutorado. Ela tá no segundo doutorado dela, então, Então rapaz, ela ali tem que realmente gostar, né? Da tem, docência, da pesquisa. tem que gostar de pesquisar, não é fácil. Não Não é é? fácil, são muitas abdicações. Sim. E aí essas abdicações nem sempre são compreendidas pelos familiares, Uhum. num trabalho que você tem. Então, assim, você tem que realmente se organizar. Momento de vida, né? É um momento, assim, que realmente você tem que pensar, né? Uhum. Assim, ao meu ver, eu tenho colegas que não. Vai, mas assim, eu acho que isso é muito particular, né? Tem gente que tem Sim. várias formas. Tem alunos e alunos, tem várias formas de você levar um mestrado, um doutorado, enfim. Sim, sim. Não, mas o ideal é que se faça o mestrado de fato, não só pelo título. É, Tem para que. mim, o que menos importa hoje é É o o título. título. O Uhum. processo de alegrias e sofrimentos foi o mais importante para mim. Uhum. Porque assim você cresce. Certo. E a docência tem interesse? Atualmente, eu já trabalho com a docência, não de forma diária, mas de forma em momentos eventuais, como participo de bancas de monografia, de especialização, participo de eventos como avaliadora. Eu tenho vontade de trabalhar na docência, mas num formato que não me comprometa tanto o meu tempo, Uhum. né? Então, eu já recebi alguns convites, mas também é algo que eu prefiro trabalhar dessa forma. Hoje eu prefiro trabalhar assim, de forma esporádica. Focar na advocacia, né? Focado na advocacia, até porque eu passei um tempo muito voltada para a administração pública. Uhum. Então, apesar de hoje ainda ter uma certa relação com a administração pública, eu não penso mais que seja dessa forma integral, né, como já foi em outros momentos. Então, é um momento assim que eu prefiro estar focando mesmo na advocacia. Eu sou muito fã da advocacia. Eu, Não é fácil. não é fácil.
Não é Não é fácil mesmo. fácil. É difícil. Sim. Nesses 10 anos de marketing, né? Eu vi muitos escritórios de advocacia, conversei com muitos grandes e pequenos escritórios de advocacia, vi escritórios que permaneceram conosco trocar de sócios várias vezes. Sim, Então, são altos e baixos mesmo. são altos e E baixos. adaptação o tempo todo. Adaptação. Não dá, tem que ser resiliente mesmo. E hoje a gente já observa grandes escritórios que não conseguiram alavancar, acompanhar as mudanças, Uhum. se desfazendo, Sim. porque tem resistência, inclusive com o tecnológico, não consegue se adaptar e não querem, por exemplo, estarem nas redes sociais, no mundo digital, né? Isso já começa perdendo o jogo. É verdade. Muito importante. Agora, nos encaminhando para o final, mas não o final exatamente. Eu sempre costumo fazer um bate-bola, perguntas específicas, mas antes eu queria saber se ainda tinha mais alguma coisa que tu querias falar, que a gente deixou de falar. Não, hoje, se eu tivesse assim, um conselho, né? Uma sugestão para quem atua no direito, seja na advocacia ou privada ou pública, mesmo para quem são servidores, que se permitam conhecer as mudanças que estão acontecendo. Sim. Né? As mudanças, e mais especificamente sobre as mudanças tecnológicas. Mudanças sempre geram medos. Algumas pessoas têm mais resistências, outras têm mais facilidade para lidar com essas mudanças. E aqui, quando eu não falo só para quem já é das antigas, não. Para quem é jovem também, eu percebo isso no escritório. Os jovens alguns têm resistência a aderir a ferramentas, entendeu? Então, assim, não é o caminho mais inteligente se manter resistente à adesão dessas ferramentas. É um caminho sem volta. Nós só observamos uma evolução aí a passos largos no uso de tecnologias no direito, né? Em todas as áreas, inclusive o direito, que é uma ciência que por muito tempo andou sozinha, muito tradicional, né? Ainda temos, e eu penso que algumas questões no direito tradicional precisam ser mantidas. E quando falo de questões de liturgia, algumas precisam ser mantidas. Eu não sou a favor de chegar querendo derrubar a porta no direito, né? Mas não dá para ser como antes, não dá para advogar como antes, não dá para ser um servidor com a mesma postura quando era o processo físico. Não é inteligente. Se você está num ambiente onde estão lhe oportunizando a estudar, a ter contato com a ferramenta, se permita. Né? Se permita, e por mais que você não goste, se permita conhecer até para você ter respaldo para criticar. Sim. Inclusive, falar, olha, essa ferramenta não é adequada para esse tipo de serviço, por isso, você ter argumentos. Se você não se permite nem conhecer a ferramenta, você não vai ter fundamento para criticá-la. Sim. Então, essa é uma mensagem que eu deixo. Maravilha, excelente mensagem. Eu acredito também da mesma forma. Até para o próprio legislador, né? Sim. Ele precisa conhecer a ferramenta. Sim. Não adianta você não ter o mínimo de experiência com a ferramenta para chegar a criticá-la. Mas vamos lá para perguntas rápidas, né? Você Sim. pode falar a palavra e desenvolver um pouco a respeito. Uma ideia errada que muitos advogados têm sobre inteligência artificial. Que resolve tudo. Né? Não vai precisar trabalhar mais depois da IA. Nem pensar. Né? Um momento da sua trajetória que te fez entender que é a advocacia que é para sua vida. No estágio. No estágio do grupo. Não, na própria faculdade, eu nunca estagiei em órgão público, apesar de posteriormente formada ter trabalhado na administração pública,
eu sempre gostei mais do desenvolvimento na advocacia privada. Perfeito. Essa história marcou bastante o nosso bate-papo. Volta e meia a gente voltava Volta. nela. A vida, assim, por mais que seja cômodo você ter um fixo, cômodo e necessário, é muito bom ter um fixo, né? Sejamos Sim, realistas, é bom sim. demais. E na advocacia, se você não tem contratos, que você tem até um fixo se tiver contratos, mas é como um cargo comissionado. Amanhã você não pode ter, né? Você Uhum, pode deixar de tê-lo, né? Diferente de quem é concursado, que tem uma segurança muito maior uhum. de um fixo, né? Mas eu acho uma vida mais dinâmica. É Sim, uma vida que você... ela não é repetitiva, você... A não ser, assim, quem tem postura para redigir, aí tem advogado que tem um perfil mais de despachar, de estar em audiência, de estar na rua. E essa parte é a que eu mais gosto. uhum. E ela me proporciona uma vida mais dinâmica, Sim, menos exaustiva de estar ali redigindo, que hoje é um outro ponto. Quem tem esse perfil de profissional que só redige, que está ameaçado pela inteligência artificial. Eu uhum. penso também que ele precisa se reinventar, de repente até é, tendo a expertise de utilizar essas inteligências, né, essa IA generativa que faz esse trabalho. Penso que são profissionais que estão mais vulneráveis a serem substituídos. Então, ele tem que buscar diferenciais Perfeito. para continuar quem tem esse perfil. Né? Nós temos balcão virtual, mas como advogada, o, o, o despachar presencial, diligência presencial, dependendo do caso, ela é indispensável. Com certeza. Ela não, o balcão virtual não Não. substitui, não Uhum. substitui. Ela tem uma efetividade bem maior. E até para questões oriundas que eu sofri bastante e tenho sofrido do direito digital em si. É, quantas vezes esse ano eu não tive que bater na porta do juiz para explicar o porquê que uma conta era importante para o meu cliente, né, que Sim, vende online. sim, E aí ele não entendia, infelizmente, né? Talvez porque ainda não tinha esse letramento digital. sim, Até essas pessoas que têm certas condições financeiras, sim, infelizmente ainda não chegou determinada informação, sim. né? No gabinete do juiz. Ele não consegue ter a percepção. Não. É como se fosse necessário uma vara especializada com Sim. alguém que tivesse realmente um letramento. E já tiveram vezes, Solânia, que eu fui no gabinete, expliquei a respeito da conta, porque eu buscava liminar, né? Sim. E aí eu voltei para o escritório, né? Achando que eu tinha elucidado a respeito do assunto. E aí, na semana seguinte, em deferimento, e, Acontece muito. né? E assim, o argumento era sempre o mesmo de que a conta, ela não tinha essa importância, né, para ter essa decisão de urgência. Mas não, Sim. só precisava vender o produto É o dela, né? O trabalho trabalho dela, é dela. o trabalho. Então, precisa Exatamente. ser encarado como trabalho. Eu perdi o meu trabalho. É como se fosse uma demissão, Sim, né? Você perdeu ali. A forma que você trabalha é com o ambiente digital. E exatamente. você perdeu a sua conta. Eu Uhum. não tenho como trabalhar mais. Pronto, exatamente. Fazer uma nova conta é eu começar um novo trabalho, Do do zero. zero. Entendeu? Então, assim, realmente é uma ausência de letramento É né, como se perdesse a digital. loja Essa é a loja. Eu loja do perdi minha shopping, né? loja. Perdeu, Tomaram, roubaram a minha roubaram a loja. loja. Isso aí. Entendeu? Então, assim, é com esses olhos, né, que Uhum. precisa ser avaliado. E Mas é com o tempo, né? A gente. é uma mudança É, de, né, sim. É uma habilidade que mudou o seu jeito de advogar. Ou um momento, pós-pandemia. sim. Seria Pós-pandemia. após o Fenaló? Eu considero que o Fenalol abriu, me deu muitos insights, Uhum. mas a pandemia, ela modificou muito a forma de advogar. Eu digo assim, o formato do judiciário, Uhum. né? Então, assim, essas duas, a Fenalol e o pós-pandemia, Foram é diferente. decisivos. A Solange advogada de 2021, 2022 não é a Solange advogada de 2008, por exemplo.
Uhum. Não tem como. Perfeito. Um livro que te acompanhou em uma fase importante da carreira. Eu considero que livros esteve mais presente na minha vida agora com o mestrado, né? Então eu consigo Uhum. me, me reportar mais de uma forma que os livros eu realmente me debrucei para fazer a leitura na íntegra, né? Uhum. Então, assim, tem um livro do Richard Susskind, que é Curso Online. Ele é um autor inglês e ele trabalha muito a perspectiva do direito no mundo digital, né? Então, ele foi um dos contatos que eu tive conhecimento na Fenalog de 2019, né? E ele tem um livro também chamado O Advogado Amanhã, Uhum. que ele traz muito o que aconteceu no pós-pandemia, Sim. entendeu? Ele traz muito essa questão do digital, de saber sair do papel para o digital. Que legal. Então, assim, eu considero. Ele também tem livros sobre IA. Uhum. Eu não acho que não tem tradução desses livros. Eu não sei se o Advogado da Manhã já tem, mas ele é um autor que eu tive muito contato durante o mestrado e ele já esteve no Brasil, inclusive esteve na Fenalol no período da pandemia, que foi online. Uhum. Eu penso que ele é um autor que me ajudou muito a mudar também essa visão desse novo mundo no direito. Maravilha. Eu li um livro, chama Cartas a um Jovem Advogado, de Francisco Muschi, que é um advogado bem famoso, bem relevante. Sim, Só que é um livro, assim, bastante antigo e ele traz um pouco dessa perspectiva, um pouco também do que congrega no teu livro sobre essa questão dos precedentes, sim, com a utilização de IA, o quanto que isso vai mudar, né? Os IRDRs, sim. né? Enfim, acho que tem bastante literatura importante, né? Interessante a Tem. Eu respeito. falei esses, assim, eu tava até agora aqui pensando, talvez eu esteja sendo muito. Mas é só um, né? A Tem gente muita grava outros coisa. podcasts para falar mais sobre. Uma referência profissional que te inspira. Uma referência profissional que me inspira. Não necessariamente precisa ser do direito. Assim, na minha vida acadêmica, que eu trouxe assim as essências para minha vida profissional, que hoje assim, por exemplo, dentro do mestrado me fez tem muita disciplina. Isso foi uma das assim, dos resultados positivos, por isso que eu te falo que o processo é mais importante do que o título. Uhum. Eu considero hoje o professor Cláudio Guimarães, ele foi muito importante nesse ponto de disciplina e de metodologia da pesquisa jurídica, Uhum. né? Na parte acadêmica, eu considero que ele foi um dos professores que mais me influenciou a, a me preocupar com um projeto de pesquisa e ter essa consciência do quão era importante ter um projeto de pesquisa bem elaborado para poder finalizar a pesquisa, né? Então, assim, ele no ambiente acadêmico teve essa relevância. No âmbito da advocacia, eu tive trabalhei num escritório que, que o dono do escritório, ele era muito disciplinado, que era o falecido Dr. Gonçalves. Uhum. E ele também foi uma referência por conta dessa disciplina que ele tinha dentro do escritório. Era uma rigidez que parecia maléfica, mas que no final aprimorava Uhum. o nosso trabalho. Maravilha, perfeito. Professor Cláudio Guimarães, né? Grande referência. O que mais te motiva, finalizando, né? Quando
pensa no futuro da advocacia com inteligência artificial? O que mais me Motiva. é o desempenho das funções de forma célere. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa. Por a questão do uso responsável. Né? Mas eu sou uma entusiasta do tema, né? Mas me preocupa essa questão da responsabilização. Mas o que me motiva é isso. Com certeza é a celeridade que a IA nos proporciona. E eu penso que a IA vai passar por um outro patamar. Sim. Né? Que é da inteligência... Super agentes de inteligência artificial. É uma inteligência quântica. Que vai ter uma capacidade de trabalhar situações muito mais complexas. Se autotreinar. E com um número de dados muito maior do que a inteligência artificial consegue. Sim. Entendeu? Então, acho que a inteligência quântica é algo que é o próximo passo. E um pouco preocupante. Preocupante. Tem uma pesquisa da AI Futures que fala que em 2027 a gente vai ter as super inteligências artificiais autodidatas. Né? Então, assim, ressaltando novamente a necessidade de uma regulamentação. Né? Sim. E não tem como a gente fugir desse momento, porque a gente não sabe, nem eles às vezes sabem, nem os próprios programadores, desenvolvedores, até que ponto vai o poder dessa inteligência, e a gente precisa se preparar. Verdade. Doutora Solânia, tem mais alguma coisa que a gente deixou faltando? Ou a gente deixa para o próximo bate-papo? Nós trabalhamos bastante temas hoje. E vai ter muita coisa ainda, né, a ser discutido também. Sim. E também projetos que a gente vai fazer juntos. Sim. Tem um projeto específico que eu não posso falar agora, mas a gente vai falar nos bastidores. Sim. E o ano de 2026 tem muito aí, né, a gente trabalhar juntos em relação à comissão. Sim, em relação à comissão. Nós precisamos startar muitas coisas, né? Tem muitos projetos interessantes para serem startados. E a OAB tem avançado muito. Você, inclusive, está à frente, nos representando aí na OAB, ministrando muitos cursos. Sim. Aproximando a advocacia da IA generativa, que é um trabalho belíssimo e que deve ser propagado ainda mais. E a comissão de inteligência artificial, ela vai vir para agregar, né, esse trabalho que já vem sendo feito, aproximar mais ainda, não só os advogados, mas a sociedade civil, que é impactada pelo uso da inteligência artificial, dos seus direitos em relação que estão relacionados ao uso da inteligência artificial. Acho que a comissão também tem esse objetivo, né? Perfeito. De proporcionar o melhor para a sociedade. Maravilha. Eu agradeço muito, tá, por ter aceito o convite. Finalmente aconteceu. Finalmente, né? Quase no final, quase em 2026. Quase 2026, mas estamos aqui, conseguimos gerar esse conteúdo que tenho certeza que é de alto valor para o advogado que está assistindo, né? Não só o advogado, mas qualquer pessoa que se interesse a respeito do tema, eu tenho certeza que vai acessar esse vídeo. Bom, a gente vai conversando mais nos próximos episódios. Sim, se quiser deixar um recado... Estou à disposição. Não, que com certeza teremos um novo episódio para tratarmos já da Lei Geral de Inteligência Artificial. Maravilha. Que em 2026 essa lei vai impactar bastante. E para você que ficou novamente no final, agradeço sua audiência. Reforço novamente para se inscrever no nosso canal. A gente tem tido um retorno muito legal dos nossos shorts, com bastante acesso, mas os inscritos no canal não estão aumentando conforme os shorts, né? Então, se inscreva no canal, vou deixar todas as redes sociais da doutora Solânia aqui embaixo na descrição e até o próximo episódio.